Você é aquele tipo de pessoa que segue o fluxo ou aquele tipo que prefere tomar suas próprias decisões, mesmo que às vezes precise nadar contra a maré? Nossa conversa hoje vai começar com uma fala polêmica do renomado Seth Godin, autor, empreendedor e palestrante com contribuições inovadoras no campo do marketing. Ele diz: falhamos em fazer uma pergunta fundamental como contribuintes, como pais, como educadores. E a pergunta é: para que serve a escola? Continuamos executando essa operação de muitos bilhões de dólares, operação de trilhões de dólares, mas não perguntamos para que serve. Agora é que vem a parte realmente polêmica. Abre aspas para Godin. Eu sei para que costumava ser. Era para treinar trabalhadores de fábrica obedientes. Nós não tínhamos o suficiente. Então construímos esse sistema de propósito para treinar as crianças a ficarem sentadas por 9 horas a fazerem o que lhes era dito. Funcionou. Conseguimos muitos operários de fábrica que eram obedientes, que aguentavam todo tipo de absurdo em uma sala escura por 8 horas por um salário uma vez por semana. Nós também ensinamos as pessoas a consumir, porque esse era um outro grande problema. Em 1920, a criança média possuía 2 pares de calça e 1 de sapatos. Você não conhece uma pessoa que tem 2 pares de calça e 1 de sapatos? Por que precisávamos treinar as pessoas a encherem seus armários com coisas e fizemos isso na escola? Então, qual é a função da escola agora? Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, preciso dizer que eu tenho coisas para compartilhar, especialmente com quem tem crianças. Crianças crescendo à sua volta e se importam com elas. É claro que eu posso e o que eu vou falar pode ser útil para você mesmo, mas penso que devemos ter um foco especial nesses pequenos seres humanos, que estão em formação e estão sob os nossos cuidados. Devemos e podemos fazer tudo o que pudermos para eles terem as melhores condições de construir um tipo de vida ainda melhor que o que experimentamos até aqui. Mas então, você concorda com essas afirmações polêmicas de Godin? Bom, ele disse diversas coisas. Vamos separar o que ele disse em pedaços. Na parte de que temos falhado em não fazer essa pergunta fundamental, qual é a função da escola agora, creio que não seja realmente polêmica. Um erro comum que eu e você costumamos cometer é aceitar as coisas à nossa volta como se elas sempre tivessem existido. Apesar de ser uma grosseira ilusão, a nossa falta de reflexão, nossas vidas corridas, as nossas obrigações, nossas agendas sempre cheias, tudo isso faz com que falhemos em ver os óbvios. E um deles é que grande parte do que temos nas nossas rotinas e nas rotinas dos nossos filhos não tem nem 150 anos de existência. Uma ou outra coisa chega a ter uns 300 anos. Uma das coisas que tem cerca de 300 anos é a escola para crianças. Havia escola antes, mas não era para crianças. E mesmo essa escola para crianças que nasceu há 300 anos não era igual à que temos hoje. Mas eu e você temos a sensação de que isso é algo que sempre existiu, não é verdade? Algumas criações que trouxeram mudanças são incontestavelmente positivas. Quando, por exemplo, Thomas Edison criou a primeira usina elétrica nos Estados Unidos em 1882 e quando foi criada a primeira usina elétrica no Brasil, em Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, no ano seguinte, poxa, é difícil imaginar a vida sem energia elétrica. Uma outra mudança positiva foi provocada por uma invenção que para muitas pessoas foi a invenção mais importante de todos os tempos, a máquina de lavar roupas. Isso foi em 1907. A máquina chamada Thor foi a primeira a chegar no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, apenas em 1951 passou a ser possível comprar uma máquina de lavar. A nossa primeira foi chamada Pioneer. O impacto positivo dessa mudança, que só tem pouco mais de 70 anos, foi enorme. Estou interrompendo o vídeo para te dar um recado muito importante. Um grande problema para a redução da inteligência é um ambiente educacional com violência. Violência silenciosa, que o adulto não vê. E aqui está uma resposta para você salvar a sua criança dessa dificuldade, que é invisível para os adultos, mas aqui eu te dou os caminhos para você passar a ver e livrar o seu filho disso. O link está na descrição ou nos destaques e agora a gente vai voltar para o vídeo. Mas nem todas as mudanças são positivas. Uma vez, C.S. Lewis disse: se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado. E se isso for verdade, teremos de voltar atrás. Mas esse é o meio mais rápido de progredir. Essa fala nos lembra que sofremos com várias mudanças que, além de não terem trazido impactos positivos, nos trouxeram danos. Por isso é tão sério saber como as coisas eram
e o que mudou, especialmente em ambientes e coisas que interferem diretamente ou até indiretamente na vida de nossos pequenos. O que nos leva ao ponto inicial. Temos feito essa pergunta essencial: qual é a função agora dessa coisa que ocupa uma quantidade absurda de horas de nossos filhos e de nossos netos ao longo de uma quantidade enorme de tempo de suas vidas? Agora vamos mexer um pouco com as partes polêmicas da fala de Golding. Temos que considerar que a escola para crianças foi uma criação recente na história. Ela nasceu em 28 de outubro de 1717 sob a vontade do rei da Prússia, Frederico Guilherme I, que obrigou todos os meninos na época, a partir dos 5 anos, a estarem nelas sob pena de multa e até prisão. Frederico Guilherme I punia severamente qualquer pessoa que contratasse um jovem que não tivesse cumprido seu período obrigatório na escola que ele havia criado, pensando principalmente em formar soldados melhores. Ele queria que, ao chegar à juventude, o menino já tivesse várias capacidades e condicionamentos para cumprir as ordens. Eu tenho um vídeo falando melhor sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, se você tiver no nosso canal do YouTube. Se não tiver, é só ir para um dos nossos links dos destaques e aparecer lá. Com a multiplicação das indústrias, havia necessidade de mais mão de obra. Era necessário tirar as pessoas do campo e dos trabalhos feitos para a família e em casa, como o de artesãos, e capacitá-los para a indústria. Então podemos entender, de certa forma, que as escolas daquela época tomaram para si o papel ou foram formadas para moldar as crianças, que antes viviam ao ar livre, fazendo atividades externas com seus pais, aprendendo sobre as habilidades necessárias para a vida e para o trabalho, diretamente de seus familiares ou pessoas a estes ligadas, para serem treinadas a ficarem sentados por longos períodos, a seguir comandos coletivos, executarem tarefas que exigiam alguma leitura e escrita. A mão de obra feminina também era necessária, então, aos poucos, as meninas também foram inseridas nas escolas e as creches foram surgindo para cuidar das crianças pequenas, agora que pai, mãe, irmãos mais velhos estavam com obrigações que os levavam para fora de suas casas. Aqui no Brasil, a escola para crianças começou a ser esboçada em 1823 e, finalmente, em 15 de outubro de 1827, foi feita a lei que determinava a criação de escolas para crianças em todo o Brasil. Eu não sei ao certo qual foi o motivador maior dos homens que deram esse passo naquele ponto da história do Brasil. Mas, de todo jeito, essa novidade tem apenas 197 anos aqui no nosso país. Ou seja, ainda não completou nem 200 anos, que, em termos de história e cultura, é bem pouco tempo. O surgimento de calçados de solado de borracha, por exemplo, o avô do tênis, também data dessa mesma época. No início, a escola veio como imposição, depois como um direito, agora como um direito obrigatório. Curioso, não? Será que seremos a quinta geração a falhar por não fazer a pergunta fundamental, como pai e mãe, como educador ou como contribuinte, para que tem servido a escola de hoje? Passar a fazer essa pergunta não traz de imediato as soluções, mas nos ajuda a parar de simplesmente seguir o fluxo de forma tão cega e irrefletida. Olha, se você dirigir essa pergunta a alguém, não há garantia que essa pessoa terá condições reais de dizer a que fim essa imensa estrutura que está em toda parte, que é a escola para crianças, se propõe. Mesmo que estejamos diante de alguém que teria essa resposta, não necessariamente essa pessoa escolheria ser honesta conosco e contar as verdadeiras intenções daqueles que conceberam e ditam os caminhos de funcionamento da escola de hoje. Mas mesmo que seja difícil ou até impossível extrair essa resposta de pessoas que estão dentro da concepção do atual sistema escolar, você pode fazer essa pergunta para você mesmo, enquanto pai, mãe, educador e contribuinte. Pergunte a você mesmo: para que eu acredito que a escola de hoje deveria servir? Ela deveria ensinar a ler, escrever e calcular bem? Cuidar bem das crianças enquanto trabalhamos? Preparar para a faculdade? Dar conhecimentos importantes? Fazer nossos filhos pessoas mais cultas? Desenvolver a inteligência? E agora pergunte a si mesmo aquela primeira pergunta: para que parece que a escola de hoje tem servido? Se ao ponderar com cuidado sobre essas duas perguntas, você acabar se dando conta que a resposta da segunda pergunta é muito diferente da resposta da primeira, você precisa dar um passo adiante, de acordo com as suas responsabilidades diante desse problema. Você terá um conjunto de responsabilidades se for um profissional que atua dentro de uma escola ou de uma rede de escolas, e terá um outro conjunto se você for um pai ou uma mãe ou influente na vida de uma das crianças aí que está crescendo em volta de você. Dentro dessas responsabilidades, diante dos seus filhos ou alunos, é que você deve se perguntar a mais difícil pergunta de todas até aqui. Se essa é a realidade da escola, o que eu devo fazer por meus filhos ou por meus alunos? Isso pode requerer de você
algumas mudanças. Mas talvez, nesse momento, você só tenha condições de pequenos ajustes. Se esse é o caso, não deixe de dar esses pequenos passos, porque ainda não é possível fazer o que parece ser o ideal. Conheço pais, mães e profissionais de educação que já se fizeram essas perguntas e, inclusive, já até puseram em prática mudanças que perceberam que eram necessárias. Algumas mudanças requereram deles enormes esforços de preparação e até sacrifícios pessoais. Mas essas pessoas agora estão colhendo os bons frutos do que semearam em seus filhos ou em seus alunos. Eu garanto a você que muitas das respostas para a primeira pergunta, para que a escola tem servido hoje, podem encher você de indignação. Mas quando isso acontecer, lembre-se que você não está sozinho ou sozinha nessa indignação, muito pelo contrário. Como eu falei no início dessa conversa, caso você não seja o tipo de pessoa que se contenta em apenas seguir o fluxo, mas que faz questão de entender as coisas e reunir as informações para tomar suas próprias decisões, se você não tem nenhuma dificuldade em, às vezes, nadar contra a maré, essa indignação só vai fazer bem para você. Eu sou um indignado que resolvi me mover e fazer algo de bom com a minha indignação. Por isso, eu digo a você, se também é um, seja bem-vindo ao grupo dos indignados que resolveram se mover. Nos vemos no próximo vídeo.